Boa tarde ou boa noite a todos e todas, né? Vamos estar resolvendo a lista número 1 de unidades de medidas que já está lá na plataforma. Vamos resolver alguns exercícios para que vocês possam ter base de como é que a gente pode cobrar isso nas avaliações, tá? Então o exercício número 1, ele é composto de 4 itens. O item A diz o seguinte: eu preciso fazer uma transformação de uma unidade de medida que está em 4,81 metros e eu quero passar essa unidade de medida para milímetros, né? Como é que a gente faz isso? Então você tem que lembrar lá como que é a tabela, né? Vamos colocar aqui em comprimentos. As unidades são quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu tenho que ver o seguinte: aonde eu estou e para onde eu vou, tá? Quando você fizer a transformação e essa transformação seguir o sentido direito, é sempre uma multiplicação. É sempre uma multiplicação. Então, eu sempre vou estar multiplicando. Quanto? Cada casa tem que ser multiplicada por 10. Quando você fizer a transformação e for no sentido esquerdo, tá? Aí a operação vai ser uma divisão. Cada casa vai ser dividida por 10. Nessa situação que a gente acabou de falar para vocês, eu estou em metros e quero passar para milímetros. Então quer dizer que você vai multiplicar por 10 uma, duas, três vezes. Então seria 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, você está multiplicando por 1000. Então, 4,81 vezes 1000 me dá 4.810. 4.810 o quê? Milímetros. Então, essa é a resposta do item A, tá? No item B, eu tenho 0,9 quilômetros e desejo passar isso para centímetros. Então, se está em quilômetros e eu quero passar para centímetros, você vai deslocar. Você está em quilômetros, quer passar para centímetros. Então, você vai deslocar uma, duas, três, quatro, 5 casas. Então, você vai pegar 0,9 e vai multiplicar, no caso, por 10 sucessivamente 5 vezes. Então, 0,9, quando você multiplicar por 10, ele vai ficar 9, né? A primeira vez. Quando você multiplicar por 10 novamente, vai ficar 90. Quando você multiplicar por 10 novamente, vai ficar 900. Quando você multiplicar por 10 novamente, vai ficar 9.000. Quando você multiplicar por 10 novamente, vai ficar 90.000. Então a resposta é igual a 90.000 centímetros, tá? 90.000 centímetros. Eu vou apagar aqui e a gente vai continuar resolvendo. Então, ótimo, voltamos lá. Então, agora o item C. No item C, eu tenho 43,4 centímetros e quero transformar isso para decâmetros, DAM, né? Então, ó, você vai estar. Vamos começar agora da direita para a esquerda. Então, é milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, se está em centímetro e eu quero passar para decâmetro, você precisa fazer essa operação de divisão, porque agora é da direita para a esquerda, uma, duas, três vezes. Então, 43,4. 43,4 dividido por 10 a primeira vez, vai ficar 4,34. Dividido por 10 pela segunda vez, vai ficar 0,434. Dividido por 10 pela última vez, vai ficar 0,0434. Ou seja, o resultado é 0,0434
decâmetro, tá? Mais um item, o item D, eu tenho 457 metros e quero passar isso para quilômetros. Então, se está em metros e eu quero passar para quilômetros, você vai dividir por 10 uma vez, a segunda vez, a terceira vez. Então, dividindo por 10 a primeira vez, vai ficar 45,7. Dividindo por 10 a segunda vez, vai ficar 4,57. Dividindo por 10 a terceira vez, vai ficar 0,457. Então, a resposta é 0,457 quilômetros, tá? Lembrando que dividir por 10 é a mesma coisa de andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E multiplicar por 10 é a mesma coisa de andar com a vírgula uma casa para a direita, tá? Então, aqui estaria a solução do exercício número 1 da lista número 1, tá? O exercício número 2 nós não vamos fazer, vamos deixar para que vocês tentem. Vamos ver o exercício número 3, tá? O exercício número 3, ele tem vários itens. Na verdade, a quantidade de itens lá é até uma quantidade bastante grande. Deixa eu mudar a cor, vamos colocar um azul agora. O exercício número 3, ele vai itens que vão do A até o G. Vamos fazer alguns aí para vocês verem, tá? Então, o primeiro deles é o item A, que eu tenho lá 2 quilômetros e quero passar isso para metros. Então, basta você realizar multiplicações. Quando você passar de quilômetro para hectômetro, você vai estar multiplicando por 10. Depois, de hectômetro para decâmetro, você vai estar multiplicando por 10. Depois de decâmetro para metro, você vai estar multiplicando por 10. Então, 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai me dar 2.000, tá? Então, o resultado aqui vai ser igual a 2.000 metros. Então, 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Isso é fácil, né? Nós sabemos que, no caso, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá certo? Deixa eu fazer mais um aqui, o item D. No item D, eu tenho lá 0,4 metros e quero transformar isso para milímetros. Então, de metros para decímetros, você vai multiplicar por 10. De decímetro para centímetros, você vai multiplicar por 10. E de centímetro para milímetro, você também vai multiplicar por 10. Então, 0,4 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 0,4 vezes 10 vai me dar 4, né? Vezes 10 me dá 40, vezes 10 me dá 400 milímetros, ok? Então, esse daqui é o item A e o item D, tá certo? Que está envolvendo aí, no caso, comprimentos. Essa regra que eu mostrei para vocês vale para comprimentos, que a unidade padrão é o metro, vale para massa, que a unidade padrão é o grama, vale para capacidade, que a unidade padrão é o litro. Então, se eu estiver fazendo transformações que envolvam comprimento, massa e capacidade, é sempre do mesmo jeito, né? Só que, quando é comprimento, o que você tem? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando é massa, o que você tem? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Quando é capacidade, você tem quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Porém, a regra sempre é a mesma.
Para casas que vão no sentido direito, eu multiplico por 10. Para casas que vão no sentido esquerdo, eu divido por 10, tá? Então, esse é o processo para quando a gente está fazendo transformações de unidades de medidas que envolvam comprimento, que envolvam massa e envolvam capacidade. Beleza? Vamos apagar que eu vou resolver com vocês o exercício número 4. O exercício número 4 não vai falar dessas unidades aqui. Então, o que é que fala o exercício número 4? O exercício número 4, ele fala sobre áreas. E quando eu estou trabalhando com áreas, as unidades são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E agora o processo é: cada casa no sentido direito você vai multiplicar por 100. E cada casa no sentido esquerdo você vai dividir por 100. Então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: se eu passar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu multiplico por 100. Mas se eu passar de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, eu divido por 100, tá? Então, eu vou pegar lá o exercício número 4, que eu acho que fica mais fácil da gente conseguir aplicar esses conceitos. Então, o item A. O item A, ele quer que eu faça a transformação de 8,37 decímetros quadrados para milímetros quadrados. Então eu preciso ver onde eu estou. Eu estou em decímetro quadrado. Se eu quero passar para decímetro quadrado, então quer dizer que você vai deslocar duas casas no sentido direito. Então você vai multiplicar por 100, depois por 100 novamente, tá? Então se você pegar 8,37 vezes 100, dá 837. 837 vezes 100 vai dar 83.700 milímetros quadrados. Então eu fiz a multiplicação sucessiva por 100 duas vezes, tá? Vamos para o item B. O item B eu tenho 3,1416 metros quadrados. 3,1416 é o valor de π aproximado, né? 3,1416. E eu quero passar para centímetros quadrados. Então ele está em metros quadrados e eu quero passar para centímetro. Então ele está em metros, passa para decímetro é uma casa, passa para centímetro é duas casas. Ou seja, você vai multiplicar por 100 sucessivamente duas vezes de novo, tá? Então 3,34 vezes 100 me dá 314,16, né? Depois vezes 100 vai dar 31416, ou seja, 31.416 centímetros quadrados, tá? Na letra C, eu tenho 2,14 metros quadrados e eu quero passar isso daí para milímetros quadrados. Então, se está em metros quadrados, para decímetro eu multiplico por 100, decímetros quadrados eu multiplico por 100, depois para centímetros quadrados eu multiplico por 100, para milímetro quadrado eu multiplico por 100 novamente. Então eu vou multiplicar por 100 sucessivamente 3 vezes. Então a primeira vez, 2,14 vezes 100 me dá 214, né? 214. Aí no caso seria 214 decímetros quadrados. Vezes 100, é só colocar dois zeros aqui, ó, ficaria 21.400 centímetros quadrados. Vezes 100, é só colocar mais dois zeros aqui, então você teria aqui o resultado 2.140.000 milímetros quadrados, tá bom? Letra D, vamos fazer a letra D também. A letra D eu tenho 125,8 metros quadrados.
e quero passar isso para quilômetros quadrados. Então, de metros quadrados para decâmetro quadrado, eu divido por 100. Então, esse resultado aqui, dividindo por 100, ele ficaria 1,58. É como se eu deslocasse a vírgula duas casas para a esquerda, tá? Só que nesse caso aqui, a unidade medida seria decâmetro quadrado. De decâmetro para hectômetro, eu tenho que dividir por 100 novamente. Então, deslocar duas casas aqui, a vírgula, quer dizer que eu passaria a ter 0,01258 hectômetros quadrados. E para quilômetro quadrado, eu tenho que deslocar a vírgula mais duas casas, dividir por 100 novamente. Então, ficaria 0,00011258 quilômetros quadrados. Então, transformações diárias agora são de duas em duas casas. Multiplicar por 100 significa que eu estou andando duas vírgulas para a direita. Dividir por 100 significa que eu estou andando duas casas a vírgula para a esquerda, tá? Vamos apagar, que eu vou mostrar para vocês agora a regra do volume. Como é a regra para quando a gente trata de volume. Só um pouquinho. Então, em volume, quando você estiver trabalhando com volume, as unidades são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Porém, agora, quando for fazer transformações para o sentido direito, você vai multiplicar cada casa por 1000. E transformações para o sentido esquerdo, você vai pegar cada casa e vai dividir por 1000, tá? Você vai pegar e multiplicar por 1000 quando for para a direita, ou deslocar a vírgula 3 casas para a direita, que é a mesma coisa. E quando for no sentido esquerdo, é dividir. Dividir por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Eu vou pegar o exercício número 5, que ele fala justamente sobre isso. No exercício número 5, eu vou pegar, por exemplo, a letra A. Na letra A eu tenho 8,132 quilômetros cúbicos. E ele quer que eu passe isso para hectômetro cúbico. Então, de quilômetro para hectômetro, eu estou no sentido direito, apenas uma casa. Então, é só multiplicar isso daqui por 1000, que ficaria 8.132 hectômetros cúbicos. Que é a mesma coisa de deslocar a vírgula 3 casas para a direita, tá? Vamos ver uma outra situação aqui que a gente poderia empregar isto. A letra E. Na letra E, eu tenho 78,5 metros cúbicos e desejo transformar isso para quilômetro cúbico. Como que fica isso? Então, de metro cúbico para decâmetro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Quer dizer, você vai pegar 78,5 e vai deslocar 3 casas para a esquerda. Isso vai ficar 0,0785. No caso, decâmetro cúbico. Se eu pegar isso e passar para hectômetro cúbico, eu tenho que deslocar a vírgula mais 3 casas para a esquerda, ou seja, dividir por 1000 novamente. E aí o resultado ficaria 0,0000785 hectômetro cúbico, tá? E se passar de hectômetro para quilômetro, eu tenho que andar mais 3 casas para a esquerda. Então o resultado ficaria 0,0000785, no caso, quilômetros cúbicos. Então a resposta é 0,0000785 quilômetros cúbicos. Ok? Tá? Então, eu espero ter ajudado. Esse vídeo aqui é para dar pelo menos um pontapé inicial.
O número 6 é a mesma regra que envolve todos os exemplos que eu falei, só que agora, no caso, envolvendo litros. Deixa eu fazer do exercício 6, só um pouquinho. Vamos apagar aqui, que eu vou fazer isso. No exercício 6, ele é um pouquinho diferente, porque ele pede para que eu faça uma conversão que é uma conversão até bastante comum. Ele quer que eu converta uma unidade que está em volume para a capacidade. Por que isso? Porque eu sei que 1 metro cúbico, que é uma unidade de volume, ela é igual a 1000 litros, que é uma medida de capacidade. E eu também sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então eu poderia utilizar essas duas informações aqui para poder responder o exercício 6. No exercício 6, letra A, ele quer que eu converta em litros 3,5 decímetros cúbicos, tá? Primeira coisa que eu preciso é fazer a transformação de decímetro cúbico, tá? Ou para metro cúbico ou para decímetro cúbico. Opa! Ele já está em decímetro cúbico. Então, se já está em decímetro cúbico, basta eu utilizar essa regrinha aqui, ó. Eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu tenho 3,5 decímetro cúbico, automaticamente eu tenho 3,5 litros. Não é bem tranquilo, né? Ó, vamos fazer mais um. Na letra B, eu quero 5 metros cúbicos em litros. Bom, olha só. Ou eu tenho que converter para decímetro cúbico ou para metro cúbico. Opa, já está em metro cúbico. Então, se já está em metro cúbico, basta eu fazer uma regrinha de 3. Como que é mesmo? 1 metro cúbico está para 1000 litros, assim como 5 metros cúbicos está para x. E aí, você usando a regrinha de 3, você vai ter aqui, ó, 1 vezes x, que é igual a x, e 5 vezes 1000, que é igual a 5.000. Então, o resultado é igual a 5.000 litros, tá? Beleza? Vou fazer mais uma aqui para que vocês possam atentar isso. Na letra D, eu tenho 28 centímetros cúbicos. Então, a regra não tem lá centímetros cúbicos. Ou é metro cúbico ou é decímetro cúbico. Então, o que eu posso fazer é passar para decímetro cúbico, que é mais rápido, né? Então, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu teria que dividir isso daqui por 1000. Então, dividido por 1000 vai ficar 0,028 decímetro cúbico. Mas eu sei que o valor usado em decímetro cúbico é o mesmo valor usado em litros. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Então, 0,028 decímetro cúbico é igual a 0,028 litros, tá? Bom, tem a resposta ali também, né, nos exercícios que podem ajudá-los na resolução dos exercícios. Gente, por enquanto é só. Muito obrigado e bons estudos.